Em Portugal, no distrito de Santarém, Corus é uma vila portuguesa vizinha da capital. E por falar em capitais, Corus é a capital da cortiça. Nomeadamente, a tiragem da cortiça é património reconhecido pela Unesco. Para quem visita Corus, o único momento em que se apercebe que é a capital mundial da cortiça é se passar por uma rotunda ainda distante na entrada do concelho, onde se encontra escrito Capital Mundial da Cortiça. Na verdade, ainda se vê a utilização abundante da cortiça enquanto material neste espaço, mas o facto é de que dentro da comunidade não há uma forte presença deste património. Falando até mesmo da imagem visual representativa de Corus, o símbolo da Câmara, este dá mais enfoque às pontes e outros marcos da cidade, do que ao facto de estarmos em território mundial da cortiça. A Corus Magazine é outro meio pela qual existe esta divulgação da cortiça. Existe um espaço dedicado ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em que cada edição tenta dar visibilidade ao que é património de Corus. Segundo a Câmara Municipal de Corus, esta revista é publicada bianualmente, chegando aos habitantes de forma gratuita, tanto via correios como através de qualquer posto da Câmara Municipal e turístico. Assim, e como a comunidade gosta de saber o que se passa no concelho, ainda consegue ter bastante popularidade. Contudo, só existem 2 momentos anuais onde a comunidade tem acesso aos acontecimentos de Corus, podendo ser uma desvantagem na procura de informação sobre eventos que decorrem semanal ou mensalmente. O próprio refere que a maior parte das pessoas procuram o espaço do Observatório do Sobreiro e da Cortiça como um espaço museológico e não segundo o seu propósito original, ser um espaço de encontros para todos os intervenientes da cortiça. Existem 3 componentes na nossa análise: os atores, bens culturais, território. Os atores. Setores económicos são as diferentes partes em que se dividem as atividades económicas e produtivas da sociedade. O setor primário é relativo à agricultura, setor secundário, à indústria e terciário, às atividades comerciais. Os atores podem ser toda a população na medida em que consomem o produto, o que também reverte para o crescimento da própria indústria. O património de bens culturais divide-se em 3 categorias: materiais, imateriais e naturais. Quanto ao outro componente, o território, considera-se a comunidade, o espaço físico, o rio, o solo, a cortiça e o sobreiro. No entanto, não faz sentido dizer que estas componentes funcionam independentes entre si. O território está intimamente relacionado com o património, na medida em que se fornece as matérias-primas, neste caso os sobreiros. Se não houvesse sobreiros em Corus, primeiro, esta cultura nunca se teria desenvolvido e, segundo, não haveria uma identidade tão característica como é a paisagem do Alentejo circundante. Consequentemente, o património não é só o território, pois o património só é o que é porque os atores o trabalham, moldam e incentivam a mudar. São eles que transformam os bens fornecidos pelo território, estando os próprios atores extremamente ligados ao património cultural. Por exemplo, para a tiragem da cortiça ser património mundial, é necessário sempre um tirador. Desafios da comunidade. Para que o património da tiragem da cortiça se mantenha, é necessário salvaguardar os aspectos essenciais da cultura e do património que os tornam únicos e que atraíram os visitantes em primeiro lugar. Tal como já dissemos, esta atividade não existiria sem as pessoas a executarem, daí ser imperativo que a comunidade esteja envolvida. Em Corus já não se vê muito interesse neste trabalho de campo por parte da comunidade, tal como refere o engenheiro Carlos Abreu. Atualmente, este trabalho permanece num contexto de sabedoria transmitida de geração em geração. Este conhecimento é altamente especializado e, de acordo com o Jornal Público, numa publicação sobre o montado de sobre e cortiça, requer cerca de 3 anos de aprendizagem e é sazonal, resumindo-se aos meses de verão. Muitas vezes têm de se dividir noutras tarefas no inverno e ir para o tomate ou para a pinha. Estas circunstâncias resultam não só numa falta de interesse pela comunidade, como também fazem com que haja uma dificuldade em chamar mais gente para a profissão da tiragem da cortiça, mesmo que esta seja a profissão agrícola mais bem paga. Para combater estes fatores e para dinamizar a divulgação do património, acreditamos que a criação de atividades como cursos intensivos, workshops, dias abertos da observação do processo que é a tiragem de cortiça, podem quebrar este ciclo geracional e fazer com que a comunidade que se encontra distante deste processo possa envolver-se ativamente no mesmo. Outra maneira de envolver a comunidade é a criação de indústria local transformadora de matéria-prima em Corus. De acordo com o professor Leonor Ferrão,
Um país que apenas possui matéria-prima e não indústria para a transformar é um país pobre, o que sugere que para enriquecer Corus é necessário incentivar novas fábricas locais que tirem proveito e transformem a cortiça em produtos, o que também resultará na criação de postos de trabalho. Isto tudo só é possível se houver um sistema estruturado e eficaz de divulgação por trás. Aqui estão envolvidas várias partes, como por exemplo nós, designers, notícias de âmbito nacional, eventos, concursos, exposições, reportagens e a própria Bienal de Corus. Desafio da sustentabilidade. Para o bom funcionamento deste ecossistema é necessário que o mesmo seja sustentável. Para isso é fundamental que haja um equilíbrio entre fatores ambientais, sociais, culturais e económicos, o que é extremamente difícil de alcançar, pois implica uma gestão de recursos sobre interesses divergentes ou até mesmo conflituosos. O coberto arbóreo é especialmente eficiente na interseção de água da chuva, que além de reduzir o escoamento superficial, faculta a sua infiltração, promovendo o armazenamento de água no solo e conduzindo ao reforço da sustentabilidade do ecossistema. Assim, o montado desempenha um papel importante em funções ecológicas, como a conservação e armazenamento de água no solo, a retenção de carbono e, para tal, o adensamento dos montados é essencial. A especialização da tiragem da cortiça é de facto benéfica até para o próprio sobreiro. A separação da camada de cortiça que acompanha o ciclo de crescimento do sobreiro, sem ter consequências na vitalidade da árvore e permitindo a sua regeneração cíclica e integral, é parte fundamental deste saber fazer. Na indústria da cortiça até o pó se aproveita, porque até o resíduo mais ínfimo desta indústria serve como energia para as fábricas. 60% do funcionamento das fábricas vem do pó da cortiça, refere o engenheiro Carlos Abreu. Tudo isto tem um grande carácter ecológico e de sustentabilidade. Desafio da turistificação. Obter sustentabilidade social, cultural e económica passa também por uma boa gestão turística do território em causa. Se os métodos apresentados de divulgação do património forem implementados, a região passará a ser visitada por mais pessoas, o que é uma mais-valia na medida em que o reconhecimento da tiragem da cortiça como património só é válido se as outras comunidades também a reconhecerem e conhecerem. Tal como um país só é oficialmente um país se for reconhecido pelos outros. Porém, é necessário que o turismo tenha em consideração os problemas que a atividade pode causar. A turistificação pode levar à romantização da tiragem da cortiça, na medida em que pode atrair turistas que possuem uma determinada expectativa. É comum distorcer a cultura para que a mesma seja mais facilmente comercializada. Estas práticas podem levar à camuflagem do esforço, trabalho árduo manual e problemas sociais da tiragem da cortiça. Foi precisamente com a finalidade do planeamento e implementação da política pública de turismo que foi criado o conceito de produção associada à atividade turística. Esta necessidade decorre do reconhecimento que possibilita o alargamento e heterogeneização da oferta turística. De facto, o desenvolvimento de alguns produtos e a sua ligação à atividade turística cria uma oferta distinta e dinâmica da cultura de cada lugar. Para que isto aconteça, é necessário garantir a representação da diversidade de produtos existentes na localidade e a interação de todos os envolvidos, além do posicionamento responsável diante da atividade turística. Para que isto aconteça, é necessário garantir a representação da diversidade de produtos existentes na localidade e a integração de todos os envolvidos, além de um posicionamento responsável diante da atividade turística, evitando a descaracterização da cultura local, o que teria como consequência a criação de uma atividade turística insustentável, de acordo com a tese Turismo Industrial, Contributos para a Produtização no município de Santa Maria da Feira, de Catarina Lino. Achamos necessário que haja uma regulação do investimento turístico para que os atores envolvidos possam agir em nome do turismo, mas em benefício da comunidade e de que o estímulo monetário como prioridade possa ser mitigado. Desafio do património. O perigo da descontextualização do património da cortiça não provém só das desvantagens de um turismo intensivo, mas também possivelmente através da qualificação de uma atividade como património mundial. Quando o património se eleva a algo reconhecido perante a Unesco, é retirado do seu contexto e a relação que tem com os seus intervenientes. Assim, pode tornar-se algo estanque e independente, reconhecido num documento escrito,
e pode correr o risco de não evoluir naturalmente como evoluiria ao acompanhar a evolução da população. Isto pode também levar a uma resistência por parte da própria comunidade da cortiça a inovar e explorar o património relevante. Se a tradição existente for tomada como a única forma válida da tiragem da cortiça.